Então, vamos lá. É, Primeiro, antes da gente iniciar, vocês não estão me ouvindo, não? Tá baixo? Sim, não, tá É, bom, Ah, Patrícia. tá bom. Ah, tá, não, porque a Cláudia tá falando que eu tá baixo, é por isso que eu Eu estou perguntei. ouvindo muito Pode mal, dizer. professora. Bom dia. Eu estou ouvindo um pouco ruim. Não sei se é a velhice ou é porque eu estou no aeroporto, é por isso que eu estou. Aí aqui acaba me interferindo um pouquinho. Desculpa. Então tá, qualquer interferência aí, vocês falam que se tiver muito baixo, que de repente eu entro, sai de novo, né? Não sei. Mas antes da gente iniciar efetivamente a aula, é, quero que vocês reforçar, né, com vocês aqui. Nós estamos chegando na reta final, né, do semestre. Está chegando a prova, né, a avaliação de vocês, e não deixar, né, de relembrar, de colocarem as atividades para aqueles que não fizeram, né, as atividades, as aulas em dia, né? Então, assim, é muito importante, né, que temos ainda muitos alunos, né, com atividades ainda em atraso. Se tiver com alguma dificuldade, né, contacte a gente, contacte os tutores presenciais, EAD, para a gente poder, com que todos tenham êxito aí no final, gente. Afinal, assim, essas atividades, elas valem 4 pontos. Então, assim, é um quantitativo relevante, né, para a nota final de vocês. Então, assim, não deixem de executar, né, as atividades. Se vocês tiverem com alguma dificuldade, chame. Em relação à atividade, alguém tem alguma coisa a perguntar, a falar nessa pauta? Tá tranquilo, né? Então, não esqueça, não deixem de fazer. Algum tutor, né, ou a professora Otília quer falar antes da gente iniciar a aula? Bem, eu só quero dar as boas-vindas a todos, desejar um bom sábado, um bom final de semana, e lembrando que já foi divulgado o calendário das provas, e como a professora Patrícia disse, é muito importante que vocês realizem as atividades, porque as atividades, além da nota, que compõe a nota de vocês, é uma forma de vocês realmente confirmarem ou melhorarem ou construírem, de fato, o conhecimento de vocês. Então, não adianta, como se diz, também só fazer as atividades, é preciso que vocês passem pelas rotas, vejam o material que está lá disponível para vocês, para realmente ratificar essa construção desse conhecimento, tá? Então, façam as atividades, voltem lá, dêem uma verificada se vocês realmente estão faltando fazer uma ou duas atividades e realizem essas atividades, tá? Não perca essa chance, daqui a pouco vem outras disciplinas, vem outras, e se vocês não aproveitaram esse momento para aprender sobre gestão de serviço, talvez não tenha outro momento tão oportuno no curso, tá? E a gente está aqui para dar todo o suporte para vocês, nós temos uma equipe de tutores aí altamente preparados e que estão o tempo todo mesmo disponível para vocês. Se tiver é, dificuldade, que chamem a turma, que chamem essa equipe preparada, que realmente vocês terão todo o subsídio, todo o suporte possível, tá? E quero desejar desde já uma prova muito abençoada para todos vocês, não uma, né? Que todas as provas vocês tenham êxito, que vão para cima mesmo, que façam, que fechem esse ciclo com bastante êxito, tá? E a gente se encontra nos próximos, se Deus quiser, e nós estamos aqui por vocês, tá? Cada um de vocês importa para nós. É isso, bom dia para todos, boa aula de revisão e obrigada por estarem aqui conosco participando dessa aula. Obrigada, professora Otília. Mais alguém deseja dar algum recado, aproveitar o momento, ou podemos iniciar? Então, professor Diego, sem a sua autorização, te coloquei como
organizador da aula, porque quando eu começar a falar, eu não consigo autorizar entrar e ao mesmo tempo, senão eu tenho que ficar parando toda hora, vou sair da tela para autorizar alguém a entrar, né? E aí eu coloquei Pronto, uma tá certo, assistente, de professor. repente, para me auxiliar, se caso alguém entrar aí, que eu preciso ficar Não, aqui. Diego, Combinado. Diego ganha bem, tem que auxiliar, Diego. Então, vamos lá. Sim, só para reforçar, a prova, né? A prova de vocês será no dia 8 de junho. Acho que vocês já todos aí têm acesso, né, ao calendário de prova. As provas serão do dia 8 ao dia 11. E a nossa vai ser dia primeiro, né? Vai ser a psicologia e gestão de serviço, né? No primeiro dia de prova aí. Mas fiquem tranquilos, que a prova vai ser tranquila, igual a avaliação A1 mesmo, que a maioria de vocês saíram muito bem, né? Que a gente acompanha as notas, em geral vocês estão, né, com as notas boas. Deixa eu compartilhar minha tela para a gente começar. Só um minutinho. Professor Otília, sentimos sua falta na última, quando nós nos reunimos na. Foi aonde? Foi no dia da palestra. Na verdade, eu estava, tudo bem, professor, bom dia, eu estava nos bastidores, né, que eu estava em aula do doutorado, e Ah, aí então. essas aulas são muito intensas, né, que a gente realmente não tem muito tempo nem para dar uma fugidinha, e ali no finalzinho que eu consegui dar uma É, fugidinha, mas estava nos bastidores. foi ótima a palestra. Foi ótimo. Pois é, Os alunos realmente todo elogiaram mundo muito. elogiou, né? É. E falar Verdade. em palestra, eu ainda não terminei, tá? Para avisar para os alunos aí. Eu não terminei o relatório, porque vocês são muita gente que frequentou, ainda bem, porque eu tenho que fazer presença de aluno por aluno, né, lá na plataforma, para depois eles liberarem o certificado. Mas dentro dessa, essa semana é curta, acho que eu consigo terminar, mas aí acho que deve emitir lá para a próxima semana, né, dentro dos próximos 15 dias a 20 dias deve estar saindo o certificado de vocês, tá? Então não preocupem. Então, vamos lá. Nós vamos então iniciar, né, conforme o conteúdo, né, da A2. Então, assim, a prova, ela vai, né, ter 6 questões, uma subjetiva e 5 objetiva. É, e dentro do conteúdo, né, da A2 mesmo, sim. Então, vai ser bem tranquila mesmo. Então, vocês estudando, né, se vocês assistiram acompanharam aquele material base, aquelas aulas, e esse slide aqui, né, tem uma tendência muito grande, né, de tirar uma boa nota na prova. Então, né, vamos falar aí um pouquinho do marketing de serviços, né? Então, assim, o que que é o marketing de serviço? Ele consiste em um conjunto de estratégias utilizada para identificar as necessidades dos clientes e oferecer serviços capazes de gerar valor e satisfação. Então, seu objetivo é o quê? Relacionamento entre a organização e o usuário. Vamos pensar na Uniteams, né? Na Uniteams, o marketing é o quê? É chegar, né, no provável aluno, no aluno, é atingir, ele tem uma missão e ele tem um objetivo, a Uniteams. Cada empresa, seja ela pública, seja ela privada, ela tem um objetivo, ela tem um perfil de cliente e ela pretende, o marketing pretende atingir aquele público, né? Então, assim, se a gente falar, né, por exemplo, eu tenho uma loja de roupas de criança, então, qual é o perfil que eu preciso, né, de atingir? É pessoas que têm filhos pequenos. É a finalidade, é chegar nesse perfil, né? Então, aqui a Unitins tem a universidade. Então, o que que o cliente, aonde eu quero chegar? Naquelas pessoas, né, que têm uma faixa etária ou que têm uma pretensão de fazer um curso superior, de fazer uma pós-graduação, né? Depende aí do que você está. Então, essa é a ideia, né? Então, um exemplo que eu coloquei
uma prefeitura, né, divulga campanhas de vacinação para aumentar a adesão da população ao serviço de saúde. Então, ela usa, né, a divulgação, seja ela qual for, via mídia, né, via carro de som, via panfleto, né, isso tudo é uma forma de marketing. Então, a prefeitura, ela quer, qual é a finalidade? Ela quer, né, essa em específica, ela quer, vai fazer uma campanha de vacinação, vacinação da gripe. Então, ela vai fazer a campanha para quê? Para mais pessoas ir vacinar contra a gripe. Então, ela vai fazer um tipo de marketing, né, para poder chegar aí no que ela pretende. Ela quer atingir o quê? Ah, eu quero atingir 90% da população que precisa vacinar, 100%. Qual que é a finalidade? E aí ela vai fazer estratégias, né, para poder chegar nesse fim. Travou, travou. Peraí, deixa eu ver. Peraí, gente, travou aqui. Vixe, Maria, saiu tudo, peraí. Só um minuto, pessoal. Enquanto aumenta a tela, daqui a pouquinho vai aumentar, que acho que está lento, lento. Aí. Tipos de marketing, né? Então, assim, marketing de serviço pode ser dividido em um marketing externo. Então, o que que seria esse marketing externo? É quando você quer atrair cliente, pessoas fora da sua rede, né? Então, é o cliente que eu falei lá do anteriormente. Eu quero atingir pessoas que possam vir estudar na Unitins. Isso é um tipo de marketing externo, né? Divulgar os seus serviços. No caso, a gente está falando de gestão pública, no caso da vacina, né? Serviços públicos nas redes sociais, nos panfletos, né? E existe também o marketing interno. O interno é o quê? É o de colaboradores, né? Então, assim, eu estou aqui, eu sou professora da Unitins, e eu quero falar, por exemplo, com os professores que estão na minha equipe, eu quero falar com o meu aluno. Então, como que vai ser, né? Como que vai ser esse direcionamento? Que eu vou atingir com que os alunos estejam aqui no sábado, de manhã, para assistir a aula. Então, a gente tentou usar alguma estratégia de divulgar nos grupos, divulgar na plataforma, que hoje de manhã ia ter aula. Então, também é um tipo de marketing, só que a gente fala que é um marketing o quê? Interno, né? Nosso, da nossa disciplina. E tomem muito cuidado, que isso aqui está bem relevante na prova, tá? A entender o que é o marketing externo e o que é o marketing interno. Né? E existe aí o marketing interativo, né, que ele ocorre aí durante um contato entre o prestador e o usuário. É como se fosse assim, eu tenho, né, veio uma pessoa, né, foi atendida aqui no postinho de saúde, eu estou em Paraíso do Tocantins. E aí ele tem que fazer, por exemplo, algum exame que se faz só em Palmas. E aí eu vou, né, vou agendar, vou falar para, ó, eu vou procurar o exame e falar para o senhor, né, ou para a senhora o dia e o horário. Então eu vou intermediar isso aí e depois eu vou ligar ou entrar em contato com aquela pessoa e falar, ó, tal dia já está agendado o horário do seu exame que o senhor vai fazer lá em Palmas, ou até pode ser aqui mesmo em Paraíso. Mas é algo que eu tenho, eu vou entrar em contato exclusivamente com aquele cliente, com aquela pessoa ou com aquele grupo, né? De repente pode ser algo do grupo, de uma associação, né, que tem algum pedido em específico, alguma coisa assim. Então, eu estou interagindo, né, diretamente entre o prestador, né, e o usuário. Entendidos aí? Qualquer coisa vocês vão falando. Característica dos serviços. Os serviços apresentam característica específica que os diferenciam dos produtos. São intangíveis, inseparáveis, variáveis, né, e perecíveis. Essas características exigem estratégia adequada de gestão e atendimento. Então, o que que seria isso, né? O que que a gente vamos pensar numa consulta médica, esse exemplo que está aí.
que não pode ser, ela não é armazenada. Consulta médica, ela não é algo palpável, por isso é que eu falei que é intangível, quando a gente está falando de serviços, tá, gente? Prestação de serviço. Prestação de serviço não é algo que você pega, por exemplo, eu vender essa roupa que eu estou, é algo tangível, é algo que eu pego no tecido, no pano, no produto, né? E o serviço, uma consulta médica, a gente não pega, né? A gente usa aquele serviço. Vocês, como gestores públicos, também, né, têm uma tendência de fazer o quê? Prestar os seus serviços de gestores, né? Então, não, a gente só vai usufruir, no caso da medicina, eu vou usufruir do quê? Daquele conhecimento, daquele médico, né, para o meu problema de saúde, né? Que ele vai me falar se eu tenho algum problema, se eu não tenho, o que que eu tenho que tomar, o que que eu não tenho que tomar, qual exame eu tenho que fazer. Então, ele vai me dar todo o suporte, né, para que eu faça o tratamento, ou que simplesmente eu não tenha nada, mas ele vai me dar um suporte para ele falar, ó, sua saúde está tudo bem. Não, você precisa tomar isso. Então, é algo que não é tangível, né? No caso, quando a gente fala de serviços. A intangibilidade e a inseparabilidade. Os serviços, eles não podem ser vistos, conforme eu falei no slide anterior, ou testado antes de sua utilização, tornando a confiança um fator essencial. Então, assim, por isso que é o fator essencial mesmo. Se eu vou naquele médico, se eu vou contratar vocês como gestores, né, gestão pública, a primeiro momento eu acredito no serviço de vocês, né? A não ser que quando esse serviço ele for executado, e aí a gente vai perceber se é bom ou não, né? Mas no primeiro momento a gente vai porque a gente confia, né, naquela pessoa, né, naquele serviço. E além disso, né, a produção e o consumo acontecem simultaneamente, exigindo a participação do cliente e do prestador. Exemplo, né? O aluno só consegue avaliar se a qualidade da aula é boa após participar dela. Então, vocês já não podem, se vocês não me conhecem, né? Conhece a professora Otília, não conhece qualquer professor, e falar que aquela aula é ruim ou boa, sem antes, no mínimo, ter participado da aula. Será que eu já ouvi, né? Eu vou falar mal daquele médico, mas será que eu já fui naquele médico para saber se ele é bom ou não, né? Então, geralmente, as coisas a gente só consegue ter um parecer depois que a gente efetivamente participa, né, daquele momento. Marketing digital para serviços, né? Então, o marketing digital permite ampliar a comunicação com os usuários por meio de ferramentas tecnológicas. Sua utilização contribui para aumentar a visibilidade dos serviços, né, fortalecendo aí os relacionamentos e melhorar os resultados organizacionais. Vamos, mais uma vez aqui, exemplo, a universidade utiliza o Instagram, o WhatsApp para divulgar os vestibulares ou eventos acadêmicos. Então, tipo de marketing digital. Como que eu vou, né? Eu vou usar lá o Instagram para atingir, né, mais pessoas para querer estudar aqui, né? Para ter mais inscrito ao vestibular, ou para ter mais inscrito a um evento que a Unitins está fazendo, né? Vamos pensar na Unitins. E isso vale, né, para qualquer órgão público, no caso de público que eu estou falando, que é do custo de vocês, mas isso vale para qualquer empresa privada ou pública, né? Então, essa é a ideia. Então, você vai usar alguma ferramenta tecnológica, né, para tentar atingir aquele resultado que você pretende ter. Ferramentas do marketing, né? Então, entre as principais ferramentas, destaca as redes sociais, o e-mail, né, as leads pages, o sistema de gerenciamento de conteúdo, as plataformas aí de automação, que vocês aí que são mais jovens sabem muito mais, né? Vou falar de mim, né, do que eu. Então, assim, hoje existe, né? Você tem lá no Instagram, existe meios para que você consiga, com aquela publicação, atingir aquelas pessoas que você pretende atingir, né? Você vai gerenciar aquele conteúdo, né? Então, você vai. Por quê? Porque eu quero atingir mulheres, homens de tais e tais idades, de tais e tais cidades, de tais e tais regiões, e por aí vai. Então, um exemplo disso vai ser, por exemplo, uma prefeitura que envia e-mails informando aos cidadãos sobre o prazo, né, para pagamento de IPTU. Então, tem prefeitura que avisa por e-mail, que avisa pelo Instagram,
né? O prazo que é, tem uns que dão desconto, né? Se pagar até tal data, né? Cada um tem a sua forma aí, né, de tentar atingir, né, as pessoas que ele pretende. Qualidade dos serviços. A qualidade do serviço está relacionada à capacidade de atender ou superar as expectativas dos usuários. Quanto maior a percepção de qualidade, maior será a satisfação e confiança dos clientes. Então, vamos lá. Se um cidadão é atendido rapidamente e tem o seu problema resolvido, na primeira visita àquele órgão público, quer dizer o quê? Não tem como a gente não achar que aquele serviço foi bom, né? Então, assim, se eu vou à prefeitura da minha cidade, eu estou com um problema e eu chego lá, né, sou atendida rápida, dentro daquele horário combinado, e logo eles resolvem o meu problema, ou me dá uma assistência, eu já vou falar, ó, naquela secretaria, né, pode ir lá que eles resolvem, e aí a gente, né, tem a satisfação. Isso é uma qualidade, é você conseguir atingir aquela expectativa que o usuário quer. Quando eu vou a algum local, a uma loja, procurar um prestador de serviço, eu estou com alguma expectativa, eu como usuária, que eu estou querendo dizer. E aí a gente espera que essa expectativa ela seja superada, atendida, né, dentro daquilo que eu pretendo. De repente, pode ser até melhor do que eu imaginava. Nossa, nunca que eu imaginava que eles iriam resolver meu problema tão fácil, tão rápido, né? Então, essa é a finalidade, né, de prestador de serviço, é realmente você ser bem, é você ter a capacidade de atender bem o usuário. Aí a avaliação de qualidade, né? As empresas fazem, né? É a ideia que faça mesmo, né? Uma qualidade para eu melhorar, né? Você falar, né, o que você sentiu, se você foi atendido bem, se eu falhei em algum momento, é importante, que isso é um indicador para eu melhorar. Se você falar para mim, né, não expondo as pessoas, né? De repente, falou, ô, professora, a senhora podia fazer assim, podia fazer desse jeito, na próxima aula, nas próximas, ou talvez não vou conseguir fazer isso com a turma de vocês, mas nas próximas turmas, a gente vai tentando melhorar. E assim é vocês também, né, no trabalho de vocês. Quando alguém, né, fala, não, eu preferi que seja assim, assim parece que a gente consegue melhorar, né, a nossa comunicação, e aí a gente vai melhorando. Avaliar, isso auxilia a melhoria contínua do serviço. Então, é muito importante vocês, como gestores públicos, né, aplicar algum tipo de avaliação para vocês acompanhando a satisfação daquelas pessoas que estão usando o serviço, né, seja ele público, seja ele privado, né? Isso é um indicador para melhoria, né, dos serviços, tá? Então, exemplo aqui, uma aplicação de pesquisa de satisfação após um atendimento. Então, quando a gente vai aí a alguns órgãos públicos, de repente tem aquelas caixinhas, tem até uns que é manual mesmo, né? Que a gente escreve um bilhetinho, né? Tem algumas para a gente analisar e coloca dentro de uma caixinha. E aí é importante a seriedade do usuário em preencher, né? A seriedade de quê? De não ficar difamando, né? É falar aquilo que realmente você sentiu, para que o outro, que quando ele for ler aquelas folhinhas, aqueles feedbacks, ele realmente analisar o que ocorreu, se ocorreu, de que forma ocorreu e de que forma eu posso melhorar, né? Nem, obviamente, que tem coisas que ocorrem, de repente foi específico com uma pessoa, não é em geral, né? Por exemplo, o atendimento em geral é bom, mas em específico com a Patrícia, naquele dia, ocorreu alguma coisa. Pode acontecer, né? Ou no geral também. Então, assim, a avaliação, gente, um feedback é importante em qualquer esfera, em qualquer lugar. É um indicador importante para a nossa melhoria, tá? As expectativas do cliente. A satisfação ocorre quando o serviço prestado corresponde ou supera a expectativa do cliente.
Por isso, compreender as necessidades do usuário é fundamental. Então, assim, é muito importante, né, a gente entender quem é nossos clientes. Por isso que existe, a gente tem que ter um norte, né, um perfil de qual tipo de cliente você quer, usuários, né? Porque aí você tem que entender a necessidade daquele perfil e tentar atingir as expectativas dele. Então, assim, a gente sempre fala, existe alguém que tem uma dor de alguma coisa, e você, como gestor, tem que tentar melhorar aquela dor daquele grupo, daquelas pessoas, né? Seja qual for, né? Se é mulher, se é homem, crianças, idosos, né? Então, você quer atingir um grupo. Não adianta a gente trabalhar com um leque muito grande. A gente não consegue ter uma excelência quando você atinge um leque muito grande. Quando você consegue realmente filtrar, a tendência de você melhorar, né, o seu atendimento é maior. Exemplo disso, um estudante espera receber seu diploma dentro do prazo informado pela instituição. Então, assim, se a instituição fala, eu dou 90 dias, vocês terminam, cola grau, e vocês pedem um diploma dentro daquele prazo, você é atingido, você já sabe, ó, é 90 dias. Se dentro de 90 dias a universidade te chamar, falar, seu diploma chegou, então já vai o quê? Suprir as suas necessidades. A sua expectativa é que esse diploma chegue em 90 dias e ele chegou. Se passar 90 dias, aí você já o quê? Já fica contrariado, triste, né? Então, aí você já começa a ter um desgaste aí entre o órgão, né, e o usuário, o cliente. A fidelização dos clientes. Fidelizar significa construir relacionamentos duradouros com os clientes, e isso é muito bom, né? Fidelizar as pessoas ao seu serviço por meio de experiências positivas, atendimento e confiança. Vocês já perceberam? Eu não estou falando nem agora, vou falar nem de público em específico, mas assim, muitas vezes a gente compra algo um pouco mais caro, porque você confia naquela loja, você confia naquela pessoa, né? Eu tenho a minha cabeleireira. De repente, a cabeleireira da Otília faria, talvez, né, o meu cabelo com um valor até menor. Mas a minha eu confio mais, né? Porque eu já tenho um tempo com ela, eu acredito no que ela fala. Tem coisas que não é ser melhor, é você confiar, né? Que talvez o da Otília, os produtos da cabeleireira dela é até melhor. Só que eu confio, a minha já me dá confiança, né? Ou vice-versa. Então, é muito importante você construir essa fidelização, que a gente não muda, a gente pode olhar para nós mesmos, como cidadão, como cliente, como que a gente é, né, em relação aí a frequentar, né, algum prestador de serviço, ou frequentar alguma loja, ou frequentar algum órgão público, como que a gente transita por aí, né? Então, quando a gente tem um bom atendimento e quando aquela pessoa traz confiança, é uma tendência que a gente fidelize naquele local com aquela pessoa. Essa é uma tendência, né? Então, um cidadão que recebe um bom atendimento em uma unidade pública, ela tende a retornar quando precisa. Tantas vezes, de repente, a gente vai no médico, talvez mais longe da sua casa, porque você confia naquele médico, que você já trata com ele tem um tempo, é ele que te traz transparência, que te traz confiança, e isso é muito importante. Isso é essencial, porque aí você consegue ter aqueles clientes junto com você. Benefícios, né? Então, só traz benefício, obviamente, você fidelizar, né? Cliente satisfeito, recomenda o seu serviço e fortalece a imagem. Então, assim, se eu vou no médico X, que é lá do outro lado da minha cidade, quando alguém de vocês falar assim, ô professor, eu estou precisando de um médico X, vamos supor que seja esse, com certeza eu vou falar, ó, eu vou em um lá do outro lado da cidade, porque ele é muito bom. Ele é muito bom, você pode ir lá e faço toda a propaganda. Com certeza, quando eu estou fidelizada a alguém, a tendência de você fazer a propaganda dessa pessoa, desse serviço, ou da loja, seja qual for, é muito grande.
porque o usuário satisfeito, ele indica mesmo, ele fala mesmo. É o exemplo que está aqui, né? Um usuário satisfeito indica a unidade de saúde para familiar e amigo. Não tem como, você é assim, eu sou assim, todos nós somos assim. Né? Se tem uma pessoa que você ama, que você gosta, você quer que ela vá em um lugar bom, que ela também fique satisfeita igual você fica. E aí você indica, né? Recuperação de serviços. Nem sempre, né? Obviamente, os serviços são prestados conforme a gente espera. E nesse caso, a gente tem que agir rapidamente para solucionar os problemas, ouvir as reclamações, para recuperar a confiança do usuário, né? Então, por exemplo, se eu emitir um documento, né, errado, tentar, né, corrigir rapidamente, porque por mais que eu errei, se eu tento arrumar de forma rápida, te dando uma assistência, aquela confiança ela pode voltar, né? Por mais que eu tenha errado, falhado em algum momento. Porque aí as pessoas veem, não, ela falhou, ela errou, que a gente também erra, né? Mas ela já arrumou, foi rápida para corrigir, me deu uma assistência de tudo que eu precisava, me ajudou aonde eu tinha que ir. E aí você sente, não, você sente que está bem o quê? Amparado, né? Com aquele prestador, e você volta. Você ainda dá uma chance a mais, mesmo que ele tenha errado com você. Por quê? Porque você sentiu, né, que aquele prestador está te dando toda a assistência e está tentando resolver o problema com você, né, de uma forma carinhosa, né, de uma forma de toda uma assistência mesmo. Né, e aí as etapas, né, dessa recuperação, né, identificar a falha, implementar uma solução e aprender com essa situação para evitar novos problemas, né? Então é o que eu falei para vocês, por isso lá atrás, né? Quando a gente fala do feedback, é bom a gente ouvir os feedback, que muitas vezes com algum outro, né, situação que algum cliente ou usuário falou, eu tento evitar que no próximo não aconteça, né? Eu tento melhorar, não, se eu falei aqui, vou tentar agora não fazer isso, porque isso não deu certo, né? E aí a gente tenta recuperar, melhorar o serviço. Então, assim, após uma reclamação sobre demora de atendimento, e aí o que que a gente pode fazer para reduzir? Né? Vamos revisar os processos que está aqui no nosso órgão público, ver se a gente consegue reduzir as filas, né, para atendimento. Aí a gente usa senha, a gente usa horários, né? Dia e horário para atendimento. Não sei qual a estratégia, mas a gente vai tentar, né, melhorar e organizar, né, para ter um atendimento melhor, no caso aqui, do nosso exemplo aqui. E as principais causas de falhas. As falhas podem ocorrer devido a problemas operacionais, humanos, limitações externas e expectativas irreais dos clientes. Então, o gerenciamento dessas situações é essencial para a qualidade. Exemplo disso. Uma instabilidade no sistema impede a emissão de um documento durante algumas horas. Vamos pensar na nossa aula aqui hoje. Vamos pensar que aqui na minha casa, não, ou na minha região, ia dar um pane de energia ou de internet. Eu não iria conseguir estar aqui. E vocês já criaram a expectativa que hoje ia ter uma aula de revisão, já estavam todos aqui plenos, né, plenos me esperando, e aí eu não iria conseguir ministrar a aula. Por quê? Porque é uma falha da internet da minha região. Não adianta, eu não ia conseguir, porque eu não tenho internet. Se tivesse pelo celular, eu não ia conseguir, talvez, transmitir da melhor forma, ou talvez não ia ter nem pelo celular, eu ia ter que remarcar nossa aula, ou, né, para um outro dia, ou para o outro horário, até restabelecer. Isso causa o quê? Um desgaste. Mas são fatores que, muitas vezes, é algo além de mim, né? Se eu não tinha internet, eu não podia fazer nada. O que, que eu podia fazer, né? Não tem como não tinha como eu atender vocês nesse momento e nesse horário que já estava marcado. Então, são problemas o quê? Operacionais que talvez está além. Então, a gente tem que analisar se é algo que está dentro do meu alcance ou se é algo que está fora do meu alcance naquele momento. Porque tem coisas que estão fora do nosso alcance naquele momento. E ver também, gente, se aquele cliente ou aquele usuário, ele está imaginando algo que não vai ter de qualquer forma. Porque tem pessoas que elas criam a expectativa
que não existe, né? Que não adianta, você podia fazer o melhor atendimento, mas ele não ia atingir a expectativa daquela pessoa, porque ela estava pensando uma outra coisa, uma coisa que não é real para aquela finalidade que ela estava, tá? Então, também precisamos analisar isso. Se realmente aquele usuário ele está no local certo, né, pedindo o que ele realmente precisa, porque de repente não é, né, o que ele achava, e por isso ele vai ficar frustrado. Ele vai achar que o atendimento foi ruim, mas é porque ele estava criando uma expectativa que não procedia, tá? Adaptações de demandas atuais. Então, as organizações elas precisam estar preparadas para responder às mudanças sociais, tecnológicas e econômicas. A adaptação constante é fundamental, né? Exemplo disso, por exemplo, implantação de serviços digitais para emissões online de alguns certidões. Vocês lembram? Eu não, vocês são novinhos, mas eu não sei se vocês chegaram a ter esses serviços, né? Se eu precisasse de uma certidão negativa, por exemplo, da prefeitura, do estado ou federal, seja qual for, né, uma certidão, eu tinha que ir no órgão público que eu queria, para ir lá, e muitas vezes não saía na hora, porque eu ia fazer um pedido, aí 3 a 5 dias a senhora volta aqui para pegar a sua certidão. Hoje não. Hoje eu quero pegar uma certidão lá, por exemplo, que eu votei, eu entro no site, jogo os meus dados e ele já me traz. Eu não preciso ir no TRE aqui da minha cidade para pedir essa certidão. Só ocorre quando está com algum problema, né, dentro do seu cadastro, mas em geral, né, você consegue pedir. Então, por quê? Isso foi adaptações que foram ocorrendo durante um período da vida, né? E isso vai acontecer cada vez mais, né? Então, pensa daqui 10 anos, né? Provavelmente vamos estar mais tecnológicos ainda e muita coisa que a gente achava que nem ia ter, né? Que hoje a gente nem visualiza, né? E vai estar acontecendo isso daqui 10, 15 anos, né? As facilidades, né, que a tecnologia. E a gente, como gestor público, precisamos adaptar essas realidades. Não adianta, né? Para você ter uma prefeitura, né? Ou seja, qual órgão público, você tem que usar o portal da transparência, você tem que fazer, né, as mudanças, elas vão acontecendo e você tem que ir adaptando a isso, porque senão você vai ficar o quê? Defasado, mesmo que seja serviços públicos, né? Isso é para qualquer esfera, seja pública ou particular. Tecnologia e inovação, né? Utilização de plataformas digitais, automação de processos, análise de dados e ferramentas tecnológicas que contribuem para melhorar a prestação de serviço, né? Hoje, muitas prefeituras já usam aplicativo para agendar. Hoje, eu não preciso ir lá no postinho ou ir na Secretaria da Saúde para agendar uma consulta com o médico, né? Eu posso pegar o aplicativo, ir lá, marcar, e no dia, o horário agendado, eu vou. Olha que coisa mais boa. Aqui na Prefeitura de Paraíso do Tocantins tem. Eles têm um aplicativo que a gente faz o agendamento de consulta, e aí eu não preciso me deslocar para agendar, eu só preciso deslocar para ir lá, né? Fazer a consulta no dia, o horário marcado. Para mim, isso é muito bom, né? Já evitou 3 vezes. Alguém quer falar? Oi, bom dia a todos. Professora, é porque tá dando microfonia. Eu não sei se é só no meu celular. Tipo, eu escuto a senhora falando, mas eu escuto, tipo, dando microfonia muito alto. Aí eu tento escutar a senhora, mas tá dando muito ruim aqui. Eu não sei se é a internet, eu não sei qual é o problema, eu não sei se é só o meu. Mas Alguém era só mais está isso assim? mesmo. Deve ser se for dela, porque para mim tá tranquilo. É. Então, porque vou assim, tentar para mim de também novo está. aqui entrar. Deve ser o Talvez, local. talvez, talvez esteja com o celular e o notebook ligado e da microfonia. Só estou utilizando só o celular, mas eu vou entrar de novo na chamada. Aqui Tá tá bom. muito, tá bom tudo. Então, né, voltando aí, então, essas aplicativos, né, que agilizam, né, os processos, mas a gente sempre tem que lembrar, gente, assim,
A gente está falando de tecnologia, de tecnologia, de tecnologia, né? Muita tecnologia, mas a gente tem que pensar que a gente tem que preparar algo que também que seja acessível às pessoas. Vamos ser bem sinceros, vamos pensar no Gov, né? A gente sabe que tem muita coisa boa no Gov, se você faz muita coisa, mas para uma pessoa idosa, o Gov, não precisa nem ser idoso, né? Que é muito complicado, né? Aquele reconhecimento facial não vai, sim, tem coisas que é muito burocrática. Eu sei que existe uma segurança e tudo, mas eu nem quero entrar nesse mérito se é bom ou ruim. Eu só quero reforçar aqui para vocês que tudo que a gente vai aplicar, né, qualquer ferramenta, a gente tem que pensar no usuário que vai usar. Aquelas pessoas, elas vão conseguir utilizar? Eu estou falando para vocês que aqui existe um aplicativo de agendamento de consulta. Para mim é ótimo, mas eu não sei. E se aquela pessoa que não tem, né, um bom manuseio na tecnologia? Ela vai conseguir? Ela não vai conseguir? Como que eu posso também? Eu não posso excluir essa pessoa dentro do processo. Ela, se vier aqui, eu faço o agendamento aqui também, né? Por quê? Porque essa pessoa vai precisar de alguém para fazer o agendamento, ela está por fora, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. A gente não excluir, né, nenhum perfil. Quando tudo que a gente vai executar, a gente tem que pensar num todo. E no enfim, né, o fim aí da nossa aula, né, que apesar que já também já deu tempo mesmo. E aí, alguma dúvida que vocês tiverem, estou aqui à disposição. Então, assim, gente, a nossa prova é isso aí, são coisas que a gente percebe, não vai ter frequência, Cleo, daqui a um pouco a gente tira só uma fotinha para a gente registrar. Então, assim, vocês percebem que tudo que eu falei é algo que a gente é usual mesmo, né? Assim, pela vivência mesmo de vida, a gente sabe mais ou menos o que é. Então, a prova está bem tranquila, que isso eu quero chegar nesse sentido, né? Que a prova é bem tranquila, muitas questões, acho que até pelas vivências de vocês, né? Vocês conseguem até responder. Alguém mais tem alguma dúvida? Que para mim já está ok. Que aí, dando um ok, eu só abro a telinha, a gente faz um print e estamos ligados. Então, que bom, gente. Fico feliz que vocês gostaram. Essa era a finalidade, uma aula rápida, sucinta e que vocês que conseguisse atingir, né, para vocês. Então, quem puder abrir a tela e alguém puder fazer uma fotinha nossa, eu agradeço. E bom dia e fiquem tranquilos e boa prova. E não esqueça das atividades. Algum dos meninos